Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Seguimos com o estudo da Parashá Vaigash, mas no dia de hoje eu tenho um presente para compartilhar com vocês. Quando eu iniciei meu processo de Teshuvá e comecei a estudar a Torá de uma maneira mais séria, coisa que eu não fazia antes, por ser um judeu assimilado, uma das primeiras questões que me surgiu, estudando a Parashá Vaigash, é determinar a razão pela qual Yosef é chamado na Torá pelo nome de Atzadik. Ele tem esse qualificativo. E vejam que a Torá não utiliza essa expressão para se referir a nenhum outro sábio do povo judeu. Todos nós sabemos que Moshe Rabbeinu transcreveu a Torá naquilo que nós chamamos de Pentateuco mosaico. Mas quem escreveu a Torá foi a Kadosh Baruch Hu, porque Hashem deu a Yosef, e apenas a Yosef, esse título de Atzadik. Ele é a única figura da Torá que tem esse título. Ora, nós sabemos que de Bereshit, Gênesis, no momento em que a Torá se inicia até a morte de Moshe Rabbeinu, que é quando termina o quinto livro, passam pela história do nosso povo, vão passar muitos outros depois, passam pela história do nosso povo muitos sábios que também eram justos, muitos indivíduos que também eram muito justos na Torá. E eu não me refiro nem aos três patriarcas, e a Moshe Rabbeinu, evidentemente, o irmão de Moshe Rabbeinu, Aaron Akoi, ele não era um justo, porque ele não era chamado de Aaron Tzadik. Obviamente, se a Torá também menciona a existência de muitos outros justos, deve haver algo que destaque Yosef mais do que todos os outros, para que ele possa efetivamente se tornar o protótipo da justiça, porque Yosef é o justo, Yosef é Tzadik. Por que Yosef é o protótipo de justiça? Qual é a qualidade que ele tem que o faz personificar esse sentido de justiça mais do que qualquer outro dos sábios do povo judeu? E a resposta é muito simples, meus amigos. Yosef é chamado de o justo porque ele assume a responsabilidade pelos outros. Analisemos rapidamente a história de vida de Yosef. Ele começa, ainda muito jovem, levando ao seu pai Yaakov Avinu as informações do que os seus irmãos mais velhos estavam fazendo. E ele fez isso por uma motivação absolutamente sincera, por preocupação com os irmãos. Não foi a forma melhor de fazer, não deveria ser dessa forma que ele deveria agir em relação aos seus irmãos. Mas o fato é que o que motivava ele foi sempre a preocupação com a sua família. Aqui ele já demonstrava o compromisso em ter responsabilidade pelos outros, no caso, pelos seus próprios irmãos. Depois, quando ele foi vendido como escravo e foi parar na casa de Potifar, o que aconteceu com Yosef? Ele passou a ser o encarregado de todo o patrimônio de Potifar, inclusive de vidas humanas, porque Potifar tinha outros empregados, outros escravos. Yosef assumiu, mesmo como escravo, a responsabilidade por outros. E depois, quando ele foi injustamente condenado, enviado para a prisão, o que aconteceu? Ele era uma figura tão especial que ele acabou se tornando o encarregado dos outros presos dentro da prisão. E ele fez isso ao longo de 12 anos. Ele também na prisão assumiu a responsabilidade por outros presos, sendo o número 2 da prisão, sendo um prisioneiro. E quando ele saiu da prisão daquela forma incrível que todos nós conhecemos para se tornar vice-rei do Egito, ele passou a ser o responsável por administrar a vida de todos os egípcios. Mas muito mais do que isso, Yosef passou a ser responsável pelas 70 almas do nosso povo, que logo desceriam com Yaakov Avinu para viver em Goshen. Ele era responsável por todos os egípcios e também pela vida de todos os povos que estavam no entorno do Egito, porque Yosef era responsável por administrar as riquezas do reino, ou seja, vender cereais, sementes para aquelas outras nações. Quando seus irmãos desceram ao Egito para comprar cereais, Yosef planejou a oportunidade de oferecer aos seus irmãos a chance de fazer Teshuvá. Por isso ele criou esse enredo, no qual ele acusou os irmãos de serem espiões, depois ele colocou a taça dele na bolsa de cereais de seu irmão Binyamin. Todos esses eventos tinham por finalidade oferecer a chance dos irmãos reconhecerem os seus erros, a chance de fazerem Teshuvá. E depois, quando ele se revelou como Yosef e se reencontrou com a sua família, ele passou a se tornar o provedor de toda a família em Goshen, porque ele conseguiu as terras, ele dava os alimentos, ele protegia a sua família. Vejam quanta responsabilidade Yosef tinha. Nós podemos dizer facilmente que é muito provável
que Yosef tenha sido o ser humano que mais vidas teve na história da humanidade, mais vidas teve sob a sua responsabilidade. Em geral, nós costumamos achar que a pessoa justa é aquela que faz o bem. Mas vejam, quanto bem eu devo fazer para ser qualificado como justo? E como quantificar essa bondade? A Torá nos dá a resposta. A Torá nos diz que não basta fazer o bem, porque todos os seres humanos fazem o bem. Mesmo os egoístas, mesmo os luxuriosos, mesmo os individualistas, eles têm a vontade, o desejo de fazer o bem, porque nós fomos criados dessa forma, porque a Hashem nos criou dessa forma. Nós sempre temos o desejo de dar. Por isso é que mesmo os ditadores mais cruéis eram amados pelos seus filhos, mesmo as figuras mais horrendas tinham pessoas que as amavam, porque a elas faziam o bem. Mas isso não basta, evidentemente. Fazer o bem não basta. Para você ser genuinamente bom, é necessário que você assuma a responsabilidade pelos outros. E nós já vamos entender esse conceito melhor. Porque vejam, se é verdade que Deus nos criou tendo como parte da nossa natureza esse desejo de sempre dar aos outros, de oferecer atos de bondade, fazendo bem aos outros, qual é o desafio então? O desafio consiste em você oferecer atos de bondade, e fazer Gemilut Hassadim, e fazer Tzedakah, e fazer Hesed, quando você não tem vontade, quando você não está disposto a fazer. E é aí que se qualifica aquela pessoa que é responsável pelos outros. O desafio está em fazer quando nós não temos vontade de fazer. Porque quando nós assumimos a responsabilidade pelos outros, nós nos comprometemos com essas pessoas. De modo que nós não podemos decidir, hoje eu não estou bem, então eu não vou fazer por aquela outra pessoa que depende de mim. Ora, um exemplo muito simples que torna isso muito claro é quando nós adotamos um animal. Nós temos a responsabilidade com esse animal, de alimentá-lo, protegê-lo, cuidar da saúde dele até o dia da sua morte. Nós não podemos nos descartar. Essa é uma responsabilidade, é um compromisso de longo prazo. E é uma responsabilidade que não envolve um ato de bondade, mas milhares de atos de bondade. Se é assim com um simples animal, o que dirá quando nós nos relacionamos com outros seres humanos? Se eu vejo um mendigo na rua, quero fazer uma tzedakah para ele, colocando uma moeda no seu cofrinho, esse é um ato bom, esse é um ato que o judaísmo estimula, tzedakah é importante, mas isso não é assumir a responsabilidade por esse mendigo. Assumir a responsabilidade é chamá-lo, ouvir os seus problemas e ajudá-lo a encontrar a solução para que ele possa efetivamente sair da rua, conseguir uma casa, conseguir um emprego. Isso sim é assumir a responsabilidade por um mendigo. E no nosso local de trabalho, nós temos muitos colegas. E entre os nossos colegas existem muitos atos de amabilidade. Eu vou até a cozinha, preparo um café para você, eu atendo um telefone, eu anoto um recado. Nós fazemos sempre atos de bondade para aqueles com os quais nós trabalhamos. Agora, assumir a responsabilidade por um colega de trabalho é perceber quando ele se encontra depressivo, que eu tenho que consolá-lo, que eu devo ajudá-lo a buscar formas concretas de superar as suas dificuldades, ser verdadeiramente amigo, assumir a responsabilidade de fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para fazer com que essa pessoa supere o momento difícil dela. E a nossa esposa, Ora, nós fazemos atos de bondade o tempo todo, com a nossa esposa, com o nosso esposo, mas atos de bondade não nos qualificam como pessoas justas. Se você realmente quer assumir a responsabilidade pelo seu cônjuge, é preciso que você seja paciente, é preciso que você esteja disposto a ouvir e apoiar essa pessoa, é preciso que você ajude ela a crescer espiritualmente. E para isso, é preciso que você assuma a responsabilidade incentivando essa pessoa o tempo todo aí para frente. Essa é a diferença entre fazer o bem, fazer atos de bondade e assumir a responsabilidade. E esse é o verdadeiro desafio. O verdadeiro desafio de dar, o verdadeiro desafio de fazer o bem é assumir a responsabilidade pelos outros. E quem está disposto a assumir a responsabilidade pelos outros, em qualquer área, não importa, é de fato uma pessoa verdadeiramente correta, é um discípulo de Yosef Atzadik. Isso sim é ser verdadeiramente um justo, meus amigos. Vai!